Presidente, bom dia mais uma vez. Obrigado por conversar conosco. Presidente, é sempre uma honra tê-lo por aqui, presidente. Bom dia, Pitoli. Obrigado pela oportunidade. Nós devemos sim fazer um paralelo ao que está acontecendo nos Estados Unidos, o que pode acontecer no Brasil. Obviamente, sem darmos falsas esperanças, em cima de uma realidade. E assim, como é o seu programa, estou muito feliz em poder colaborar. Obrigado, presidente. Presidente, eu começo tratando das imagens que foram liberadas hoje e que já ganham o mundo, da libertação dos chamados reféns pelo presidente Trump do 6 de janeiro do Capitólio. Imagens fortíssimas, presidente, mostrando que estes já ganham as ruas a partir desta decisão de Trump. Promessa feita, promessa cumprida, um momento importante desse início de governo, não é, presidente? Ô, Pitoli, a perda da liberdade é uma coisa que, quando ela é ilegal, né, é tortura. E o governo americano tem uma especial atenção, o povo americano, com essa questão. Este pessoal que foi posto em liberdade a partir de hoje, ou de ontem, são pessoas que estavam 4 anos presas por algo semelhante do que aconteceu aqui no Brasil. Lá o 6 de novembro, lá o 6 de janeiro, aqui o 8 de janeiro. Há uma dor no coração enorme. Quando a gente vê o relato de pessoas aqui no Brasil com parentes presos, como é um vídeo, né, que tem que rodar muito, que eu fiz lá em Ji-Paraná, Rondônia, onde uma senhora com 6 filhos do mesmo homem, tá? O mais velho era com 10 anos, o mais novo de colo ainda, não tinha 1 ano, crescendo com a privação do pai. Ou dessa moça que pintou aí uma palavra com batom na Estátua da Liberdade, condenada aí a 14, 17 anos de cadeia, com 2 filhos pequenos também. É de cortar o coração, é uma injustiça muito grande. E a gente sabe o que aconteceu antes das 4 da tarde, lá na Praça dos Três Poderes, e o que aconteceu depois. O que poderia ser evitado, a justiça, né? O governo federal ignorou 33 alertas da BIM sobre a possibilidade de ter algo como depredação, o que aconteceu. E o acampamento aqui em Brasília chegou quarta-feira, né? Às vésperas do dia 8, praticamente tinha pouca gente lá. Como era previsto, o pessoal ia para casa. Houve uma convocação. Quem fez essa convocação? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? Lá nos Estados Unidos também as imagens sumiram. Tanto é que o governo Biden, nas últimas horas, assinou uma anistia preventiva para aqueles que julgaram e condenaram o pessoal do 6 de janeiro. Essas condenações aqui são absurdas. Não beira, não. Elas são desumanas. Os direitos humanos estão sendo ainda violentados aqui no Brasil. Errar, Pitoli, eu já errei, com toda certeza você errou também, né? Sim. Aí a gente tem que ter grandeza de voltar atrás. A gente sempre apela aqui, né? Vamos partir para uma pacificação, a anistia que venha lá do próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente vê alguns brasileiros de esquerda vibrando com essas prisões, de acordo com o evento político, gritando, sem anistia. Eu era jovem, ainda lembro da anistia de 79. Pessoas que fizeram barbaridade de verdade, crime de sangue, foram anistiados. A contragosto de uma parte considerável da população, mas o parlamento deu esse recado. O governo federal, à época, militar, bancou essa anistia. E até hoje a gente vê de vez em quando ainda a esquerda levando para o lado que a anistia tinha que valer só para eles. Por outro lado, não. A anistia é para todo mundo. É perdão. Esquecer, você não pode esquecer. Ninguém esquece uma maldade, né? Você pode perdoar. Até você vê, longe de eu querer ser padre ou pastor, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Tá certo? É o perdão. É natural. Você tem que ter grandeza para perdoar. E tá aí, o ser humano está aí. Errou, perdão. E as imagens, como eu peguei no final aqui, esse pedacinho que tem uma senhora chorando, deve ser esse encontro que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui é a mesma coisa. Há uma expectativa muito grande por parte do parlamento que retorna agora a agir.
O que a gente espera? Que o parlamento resolva a questão da anistia no corrente ano. Tem que resolver. Bota em votação. Os compromissos que a gente tem com candidatos é botar em votação, é seguir o regimento. Não é nem sim, nem não. É seguir o regimento. E cada um bota seu nome no painel, se concorda ou não com essa anistia. Já deu o que tinha que dar. Chega de perseguições. Chega de lawfare. Né? Sim. Nos Estados Unidos, essa expressão é muito bem conhecida. Aqui no Brasil, nem tanto ainda. Lawfare é o uso do poder judiciário para perseguir opositores. Aqui, o que estão fazendo comigo? É não me deixar disputar a eleição em 26. Lawfare. Por que não pode? Porque o cara se reuniu com embaixadores. Pelo amor de Deus. Na Venezuela é a mesma coisa. A Maria Corina e o Capriles. O governo Maduro transformou 2 inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Quem tem que decidir quem vai ocupar os cargos eletivos é o povo. Se errar, troca. E a justiça eleitoral, que faz parte da justiça que está aí, tem que zelar pelo cumprimento das normas. Não pode ter resolução entre março e as eleições daquele corrente ano. O TSE aqui fez uma resolução dentro do mês de outubro. Disse que era para salvar a democracia, perseguindo a direita o tempo todo. Lá nos Estados Unidos, o Trump volta com força. A gente vê nos olhos dele, nos seus pronunciamentos, ouvir, né, todos os seus pronunciamentos por ocasião dos bailes, acompanhando o último, a minha esposa, estava lá o Gilson, nosso ex-ministro do Turismo, estava lá também o meu filho Eduardo Bolsonaro, tá? E a gente vê que o Trump está com gás, está com vontade. Começa hoje, recomeça anos de ouro para os Estados Unidos. Nós queremos isso aqui. Sim. Ele falou, vou perfurar, 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 ou seja, vai extrair petróleo. Aqui a gente fica com a Marina Silva, né? Aquela voz de taquara rachada dela, contra a exploração de petróleo na margem equatorial, enquanto ali do lado, Guiana e Suriname estão explorando. Eu estive no Suriname, quando ia para a Guiana, eu não pude cumprir o compromisso naquele dia, porque minha mãe faleceu aí em Eldorado Paulista, voltei para o seu enterro, obviamente, minha mãe com 94 anos, minha mãe querida, que me deu a vida, que me educou, e passou algumas semanas, voltei para lá. Levamos gente do Ministério das Minas e Energia, que tinha ligação com a Petrobras, para a gente também participar dessa exploração lá, ou seja, a gente vai explorar petróleo na Guiana e não explora aqui na margem equatorial do nosso lado. Que país é esse, com essa riqueza toda que nós temos pela frente, em petróleo, em riquezas minerais, em tudo, e você não pode explorar? O que a gente mais vê desse governo agora é anunciando demarcar novas terras indígenas, anunciando demarcar novos quilombolas, novas APAs, né? Aumentar a área de parques nacionais. Um país gigante como esse, temos tudo para sermos felizes, mais do que essas riquezas que estão em reservas indígenas. Em reservas indígenas tem um potencial hídrico para gerar energia limpa, para abastecer todo o Brasil, como lá no Vale do Rio Cotingo e Roraima. Então a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, traz para o nosso lado, tem como resolver. Porque o Bolsonaro não resolveu lá atrás? Eu fiz o possível. É igual você pega uma casa toda desarrumada e você tem 2 anos para arrumar, aqui 2 foi de pandemia. Você limpa o que é possível. Presidente, e fora aqueles que não deixavam o senhor limpar, né? Porque na estrutura do Estado aparelhado tem essa também, né? Toda semana tem interferência do Poder Judiciário, não pode isso, tem 24 horas para responder aquilo. Tá? E tem outra coisa, eu sempre ouço, quando posso, o Kim Paim, né? Lá da Austrália, por volta de 8h20, por volta de 1 hora, ele dá suas fala sobre os acontecimentos e está na iminência de mostrar o que aconteceu aqui no período pré-eleitoral, de acordo com informações, tá, do parlamento e de um agente da CIA dos Estados Unidos, o que aconteceu. Como, por exemplo, o Pitoli, está na minha frente aqui, eu já falei para você, eu acho, né? Sim. Eu estou aqui, 500 e poucas páginas de um relatório do parlamento americano sobre a Covid. Se você me autorizar a falar, são 50 itens, bem curtinhos, o relatório final deles, diferente do relatório final da CPMI da Covid aqui no Brasil. Aquela CPI do circo, né? Onde a intenção era criminalizar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro, tá? Taxá-lo como genocida. Presidente,
Eu assumo o risco aqui, presidente, e digo para o senhor, se depois a plataforma me comunicar que eu devo retirar o conteúdo, eu retiro. Mas eu não posso fugir da minha responsabilidade de ouvi-lo, presidente. Não vou fugir, não vou fugir. Então, simples. É tudo coisa simples, eu peço especial atenção. Não vai ser enfadonho, você vai cair para trás. Então, é o relatório de uma comissão parlamentar dos Estados Unidos. E lá você não pode mentir. Lá você não pode fazer circo. Um advogado dos Estados Unidos não pode mentir. Vocês lembram do caso do Bill Clinton lá atrás, né? O problema que ele teve. Vamos lá. O distanciamento social, 2,5 metros, não foi apoiado pela ciência. As máscaras não foram eficazes no controle da disseminação do Covid-19. Os lockdowns prejudicaram a economia dos Estados Unidos, a saúde mental e física dos americanos e interromperam o desenvolvimento das crianças e jovens. O FDA, que é a Anvisa americana, e as autoridades deram a entender erroneamente que a IV, né, e a Hidrox era apenas para cavalos e vacas. Autoridades desconsideraram a imunidade natural, apesar de sua eficiência e durabilidade comprovadas. A imunidade de rebanho é um conceito real. Contudo, houve um esforço coordenado das autoridades de saúde para ignorá-la e suprimir opiniões divergentes. Onde entra aqui a anistia do Fauci, né? De forma antecipada. O uso da prescrição off-label, fora da bula, foi injustamente demonizado e corroeu ainda mais a relação médico-paciente. A Federação de Professores não apoiou a reabertura das escolas. Aí tem um relatório todo embaixo. Quem é a Federação de Professores para interferir numa questão sanitária? O fechamento das escolas contribuiu significativamente para o aumento dos casos de problemas de saúde mental. Pagamentos fraudulentos de seguro-desemprego totalizaram mais de 190 bilhões de dólares. A OMS, que o Trump saiu dela agora, pareceu proteger esse relacionamento com o PCC, Partido Comunista Chinês, e tornou-se submissa e presa política. A OMS não conseguiu cumprir sua missão e cedeu à pressão do PCC, Partido Comunista. A resposta da OMS à pandemia foi um fracasso abjeto. Tedros, que era o chefe da OMS, chegou ao ponto de elogiar a transparência do PCC. A OMS ignorou Taiwan. O PCC amordaçou médicos e jornalistas que tentaram falar a verdade sobre a gravidade da Covid-19. O PCC ameaçou com 3 a 7 anos de prisão quem fosse pego usando as mídias sociais para divulgar informações sobre a coronavírus. O PCC identificou o caso de Covid desde 17 de novembro de 2019. O relatório da OMS sobre as origens da Covid era incompleto, enganoso e reproduzia a propaganda do PCC. O governo Biden excedeu sua autoridade ao exigir máscaras. O mascaramento forçado de crianças causou mais danos do que benefícios. Os lockdowns levaram ao aumento do abuso de substâncias, overdoses e suicídios. As vacinas de mRNA não evitaram a transmissão nem a infecção por Covid-19. O governo Biden empregou métodos antidemocráticos para combater o que considerava desinformação. O governo exagerou o poder das vacinas. A primeira vacina autorizada foi 11 de dezembro de 2020. O governo Biden, sem apoio científico, anunciou reforço da vacina. O governo afastou cientistas sênior depois que eles expressaram preocupação com o ritmo acelerado da análise do pedido de aprovação de produtos biológicos da Pfizer. O governo Biden acelerou a aprovação de produtos da Pfizer para impor exigências de vacina. Os mandatos de vacina são questões altamente políticas, da qual a FDA, a Anvisa,
deveria estar completamente isolada. Desde os primeiros dias da pandemia, a liderança da saúde tinha pouco interesse em se envolver em qualquer forma de debate alternativo. A imunidade adquirida por infecção nunca fez parte da Política Nacional de Saúde. Os mandatos de vacinação causaram enormes danos colaterais e foram contraproducentes. Os mandatos de vacinação não foram apoiados pela ciência. Quem diria, hein? As vacinas não impedem que você seja infectado ou transmita o vírus. O sistema de notificação de eventos adversos é insuficiente e não é transparente. O governo dos Estados Unidos não está conseguindo julgar de forma eficiente, justa e transparente as reivindicações de danos causados pela vacina. A política da era pandêmica, muitas vezes, desconsiderou ou violou abertamente a santidade da relação médico-paciente. Os mandatos de vacinação foram ineficazes e prejudiciais e causaram danos colaterais significativos. O governo promoveu o medo em torno de medicamentos como a IV e a Hidro. O distanciamento social aumentou o desemprego e acelerou o fechamento de empresas. Olha essa agora aqui. Crianças tiveram menos de 0,01 de internações. Ou seja, cada 10 mil crianças infectadas, uma foi internada. Crianças, no tocante a mortes, equivale a 0,0005 de mortes. Ou seja, cada 200 mil crianças internadas, uma veio a óbito. Menos de 4% dos casos eram transmitidos na escola. As tentativas de suicídio entre meninas de 12 e 17 anos aumentaram em 50% no início de 2019 ao início de 2021. Os novos casos de diabetes tipo 2 entre crianças aumentaram 180% no primeiro ano de pandemia. Ou seja, um resumo de tudo aqui, eu fiz em poucas páginas, para mostrar para vocês. Já deu para entender as ações do Biden, né, presidente? Já deu para entender por que já indutou, anistiou, já deu para entender, né? O Kennedy, de democrata, né, o outro lado, né, que vai ser o secretário de saúde, vai para cima disso aqui. Por isso, uma anistia preventiva para o Fauci, o Dr. Fauci, que é o responsável por tudo isso aqui. É o que cedeu aqui ao PCC. Por que o Trump anuncia a saída da OMS? Porque o Tedros, tá, é um agente, é o presidente da OMS, mas está subordinado ao PCC. Faz o que o PCC manda. E o PCC jogou pesado por quê? Que a grande preocupação, onde nasceu o vírus, se você comprova que foi daquele país, aquele país é responsável para indenizar todo mundo. Imagine. Por isso, o jogo pesado, o jogo bruto. A pandemia, poderia muita gente ter sido salva. Se dessemos credibilidade, o que é normal, ao médico. A santa relação médico-paciente, que está comprovada aqui nesse relatório, a integrante da CPMI aí da Covid aqui no Brasil. Duvido que vocês venham ler isso aqui. Duvido. Sabiam humilhar as pessoas que iam para lá. Como se vocês fossem os pais da ciência, né? Os donos da verdade. E sabiam que estava em jogo muitas vezes ali. Era uma autorização via projeto de lei, que eu não autorizei, de que cada um prefeito ou governador pudesse comprar a vacina onde quisesse, sem licitação e sem aprovação da Anvisa. É isso que vocês queriam. Aí o problema comigo, enquanto presidente da República, eu não podia fazer isso. E quando eu vi lá na Pfizer, por exemplo, que a Pfizer não ia se responsabilizar por quaisquer efeitos colaterais, eu falei, opa, eu não vou assinar esse negócio. Daí mandou o parlamento deu lá sinal verde, tem responsável. Inclusive, a Pfizer, né, as outras empresas também, você não podia entrar com ação, como não pode, está lá no contrato, está na lei, para questionar qualquer efeito colateral aqui no Brasil, tem que ser lá fora. E o Brasil é que vai, no final das contas, o Brasil é questionável, mas é o que vai pagar essa possível indenização. Ou seja, temos que enfrentar os problemas com coragem.
Eu enfrentei os problemas, fui massacrado, terraplanista, né, negacionista, Sim. genocida. A verdade está chegando, vai, como você disse aí, Pitoli, crescer agora esse aprofundamento disso que fez lá o parlamento americano, que eu falei aqui não é nada da minha cabeça, tanto é que em cada item que eu falo, né, que eu toco no assunto, está lá a página que é extraído, não fiz um resumo daquela página para dar duas linhas, não, as linhas são exatamente que estão lá, não tem nada na minha cabeça. E eu tive a responsabilidade. Eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo que falou a verdade para o povo. Ah, o cara não usava máscara. Está aqui. Está aqui para que serve a máscara. Ah, o distanciamento social. No debate do parlamento, o pessoal do FDA, que é a Anvisa deles, foi para lá. Ninguém soube dizer por quê. Porque 6 pés a distância das pessoas, que levou ao desemprego. Que se tem pessoa trabalhando aqui na mesma sala, tinha 8, vai ter só 2. Levou a desemprego. Levou a fraude, despesa, pânico. Tá? E foi algo que quebrou muitas economias por aí. Aqui no Brasil não queimou, porque tinha uma excelente equipe lá com o Paulo Guedes conduzindo esse trabalho. Paulo Guedes e sua equipe, seus menudos, né? Que tinha carta branca para resolver. Mesmo de gastando mais de 1 trilhão durante a pandemia, no final do meu governo, a relação dívida pública-PIB diminuiu. Sim, 71. Terminou com 71. E olha só, você vê aqui no Valor Econômico, aqui agora, jornais aqui, né? Raizen perde quase 50% do seu valor de mercado em um ano. Taxa de juros, desconfiança. Lembra de uma queimada há poucos meses atrás que pegou São Paulo todo? Uma queimada que começou numa sexta-feira, mais ou menos no mesmo horário, do estado todo? É coincidência? Foi manchas solares que tocaram fogo aqui no estado de São Paulo? O que aconteceu? Esse é o nosso Brasil. Sim. Esse é o nosso Brasil. Tá? Inclusive, se cogitou na época, né, o fazendeiro, o agricultor que não comprovar que o fogo foi de terceiros, ele pode perder a sua fazenda, começar a discutir isso aí. O fazendeiro tocou fogo na tua propriedade agora, responsabilizar o fazendeiro. E quando toca fogo, não é apenas você refazer o plantio, você tem que corrigir a terra novamente, que muita coisa ali que interessava, obviamente, né, para a agricultura, para a planta em si, deixou de existir, você vai ter que preparar a terra novamente. Hoje em dia, como é que está a taxa de juros aí para o pessoal do campo? Está batendo 18%. Pô, quem pode investir no agro com essa taxa de juros final, né? Porque aí tem empréstimo, etc. Estou botando lá em cima o valor, deixa bem claro. A Selic tem em torno de 13%. Agora, todo o Banco Central está com Lula. Todo mundo, o presidente e diretor, foi indicado pelo Lula. E via dando pancada no Roberto Campos. Roberto Campos é um sabotador da economia que não baixa a taxa de juros. Tá aí na tua chance agora, Lula. A próxima reunião do Copom, baixa na canetada. Você vê o que acontece com a inflação. O que acontece com a confiança do mercado. Exato. Que quem produz, quem gera emprego, quem tem renda, não é o governo federal, não são governadores, nem são prefeitos. É a iniciativa privada. São os empreendedores. Aquele cara que tem 1 milhão investe em alguma coisa, ou tem 1 bilhão investe em outras. É assim que funciona. Agora, quando você vê que temos que fazer um paralelo, a decisão é do Trump, vai explorar petróleo lá. Nós exportamos petróleo para os Estados Unidos, importamos diesel. Daqui a alguns anos, a Petrobras não adianta querer tirar óleo, né, petróleo da margem equatorial, porque não tem para quem vender. O americano não vai comprar mais, que é um grande centro consumidor desse tipo de energia. Como é que vai ficar o Brasil? Nós vivemos do quê? Com a nossa tecnologia, fazendo uma comparação bem distante, né? Israel. Israel não tem nada, não tem petróleo. Não tem nada, Israel. Tem lá o Rio Jordão, que eu fui lá, onde eu fui, um rio que quase não anda, né? Bem caudaloso. Né? Mas olha o que eles têm. Sempre digo, olha o que eles não têm, veja o que eles são. Vem para cá. Olha o que o Brasil tem, que nós não somos. Nós somos inviabilizados de explorar nosso território. Exato. Eu vi agora o Trump aí acabando com dinheiro para ONG. Parabéns! Menos gente para trabalhar contra o Brasil aqui. ONG trabalhando contra você. Tirar energia, né?
meio... O senhor fez isso, né, presidente? O senhor limitou essa história dessas ações, né, dessas ONGs também, não é? Nós cortamos dinheiro de ONG, sim, tinha ONG que indiretamente passava dinheiro para o MST. Tinha lá na reta do final do meu governo, que muitas vezes o presidente não sabe, que o governo é enorme, é muito grande. Tá? Dinheiro vai diretamente para o MST. O MST não funcionou no meu governo. Nós levamos paz ao campo. Tá? Nós, com a política de armamento nossa, quem mata não é arma, quem mata é o ser humano. É o seu caráter que mata. Né? Com mais armas, diminuímos em quase 1/3 o número de mortes por arma de fogo aqui no Brasil. Então, as políticas certas. Tá? Então, eu botava a pessoa e com carta branca, né? Ou porteira fechada. Como eu falava de Tereza Cristina, foi um gigante no agro, mas ela só foi gigante porque eu dei liberdade para ela. Sim. Hoje em dia, o cara escala um ministro, que geralmente é de um partido político, que está ali para fazer qualquer coisa, menos fazer com que aquele setor ande, e as secretarias, cada um com um partido político, um amigo, é igual um banco oficial. Não tem como ir para frente. O presidente é de um partido, os diretores de outros partidos, não tem como ir para frente. Olha os fundos de pensão, estou alertando para onde irão os fundos de pensão aqui no Brasil. E quem está lá, quem está administrando, que já foi condenado no passado por fazer malversação da sua função em fundo de pensão. Eu cito o exemplo clássico, Correios. Você pega um carteiro na rua, que é o mais humilde aí, posso ver teu contra-cheque se o cara autorizar. Além do desconto por postales, que é natural, normal, tem um extra postales, R$500, até 2030, para tapar rombo lá de trás. E o cara, quando vai administrar o fundo de pensão, tem que ter responsabilidade. Mas essas pessoas estão chegando, as que eu tenho conhecimento pelo menos, né, quase todas, talvez salve alguém aí, o objetivo é outro, é comprar ações, né, de empresas que já estão quebradas. Tá? E agora quebrou uma empresa perfuradora, né, lá do tempo da Dilma, que estourou agora, R$36 bilhões de prejuízo. Quem vai pagar a conta? Grande parte fundo de pensão. E vem uma pancada aí, lá da justiça americana, em cima da Petrobras. Aqui o pessoal arquivou tudo. Tá? Corrupção. A Petrobras eu recebi, né, o Temer recebeu lá atrás com 900 bilhões de prejuízo. O Temer saneou alguma coisa, fez... Em 2 anos o Temer fez o que foi possível, fez uma boa gestão, o Temer, tá? Mas depois sobrou para nós parte considerável disso. A Petrobras dava lucro lá de 100 e poucos bilhões, agora está dando prejuízo. A estatais deram lucro comigo, estão dando prejuízo. Para onde vai o Brasil? Não adianta contratar um marqueteiro, né? Você falar que o marqueteiro para falar que o Pitoli é atleta. Não é atleta, pô, ele é meio gordinho. Não adianta falar. Todo mundo está vendo que ele é meio gordinho. Ele pode ser atleta até de handebol outra vez, né? Handebol não, jogo de futebol dentro d'água aí. Biribol. Como é que é? Biribol ou polo aquático? O que o senhor quer? Polo aquático, tá? Porque ele é gordinho, boia. Outra coisa não, pô. Não vai saltar altura, distância, não vai ser goleiro. Tá? Talvez do time da pelada do condomínio dele, tudo bem. Mas não tem como você, como marqueteiro, transformar eu num jovem. Sim. Ou uma ministra do Lula é um símbolo de beleza. Não vai. Não vai. Tá? Agora, essa realidade. Trump passou dificuldade, está vindo com gás agora. Lógico que a gente espera que alguns áreas da democracia sobrem para nós aqui. Não vou ser que vou dar palpite na administração Trump até não tem essa liberdade. Meu filho Eduardo tem essa liberdade de conversar lá com o pessoal, como vem conversando. Eu queria estar nos Estados Unidos para conversar com essas pessoas. Joe Rogan, havia a possibilidade de eu ter uma live com ele. É o cara que tem o maior alcance no mundo, mais de 20 milhões de seguidores. Tive ali já disse, tudo bem, vamos lá, por suspeição aqui, suspeita de dar um golpe, onde sequer o Mossad sabia disso, ninguém sabia disso. Pois é. Ontem eu não vi a entrevista, o meu advogado Vilardi teve, acho que foi na CNN, o Globo News, você teve uma TV e falou longamente sobre o processo, o que ele luta é um processo justo e que se bata o martelo no final de acordo com o que aconteceu de verdade, não em cima de narrativas. O que os caras querem? A exemplo dos Estados Unidos. Os democratas trabalham há anos para botar um ponto final na força dos republicanos. E aqui não é diferente. O PT trabalha para aniquilar o PL,
que é o maior partido hoje da oposição a eles, e cuja maioria dos deputados, infelizmente não são todos, né? Tem uma dúzia lá de oportunistas no PL, que eu espero que seja feita limpa em 26, que tem um compromisso com o futuro do seu país, como temos gente de outros partidos também, o PP, o PR, outros partidos que têm um pensamento parlamentar semelhante a nós, que nós vamos fazer parceria com esses parlamentares. Como por exemplo, no Espírito Santo vai ter um candidato nosso, espero que tenha um outro de outro partido. Sim. Santa Catarina, talvez a mesma coisa. Rio Grande do Sul, talvez a mesma coisa. Nós não temos, o PL tem um monopólio da virtude. Nós queremos dar 54 vagas, fazer no mínimo 40. Não é fácil você entrar no Nordeste, por exemplo. Devemos ter um bom candidato lá em Sergipe. Um garoto que está realmente se espantando muito bem. É o relator da questão da anistia, aqui na Câmara. Temos em Pernambuco, uma boa pessoa também, candidato ao Senado. Tá? E assim a gente vai pontuando o Brasil todo, vai compondo, vai conversando. Infelizmente, não posso conversar com o Valdemar. Não conversei com ele desde aquelas medidas restritivas. Nunca pensei em sair do Brasil de forma definitiva. Poderia ter saído lá atrás e ficado, como saí, não fiquei. Eu quero ficar aqui para lutar pelo meu país. Sim. Eu tenho consciência do que fiz, do que fizeram contra mim, do que fizeram contra o povo brasileiro. Eu tenho consciência do que está sofrendo. Essas pessoas estão em presídio, por aí condenadas a 14, a 17 anos de cadeia. Pessoas que nunca viram uma arma de fogo na frente, condenadas por tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Presidente. Quem reclamou de semana agora, né? Ou está reclamando agora, lembre-se, tem gente agora olhando para o concreto e pensando, onde está meu filho de 2 anos de idade? Tá? Onde está meu marido? Onde está minha esposa? Acabou meu casamento? O meu filho está sendo aliciado na escola com 12 anos de idade. O que está acontecendo com ele? Não posso abraçar meu filho, dar conselho para ele, educá-lo para o futuro? Destruindo família, destruindo pessoas. Isso é tortura. Isso o americano não tolera. Exato. O presidente, até ia perguntar para o senhor com relação à participação dos líderes das redes sociais, né, em local de destaque na posse do Trump. Isso é um sinal claro que essa censura praticada nos Estados Unidos já acabou, né? E provavelmente aí sim uma onda chega até aqui, presidente. Pelo menos é o que a gente aguarda, né? Sim. A liberdade de expressão, sem ela não tem democracia, Pitória. Se ela não tem você aí, você perde teu emprego, Pitória. Sim. Você vai trabalhar no jornal Grama do Brasil, né? Que o Grama é o jornal lá de Cuba. É isso daí. Já com o texto pronto. Vamos fazer uma matéria contra Jesus Cristo, ponto final. E você pode ver, quando ele dá um ponto final na questão de gênero, ou você é homem, ou você é mulher, ponto final. Não tem que ficar discutindo essas coisas, é escola. O que interessa para uma criança? Saber sobre trans. Isso eu falava lá desde 2010. Eu estou contra a agenda woke antes dela existir. Alguns me criticam sem problema nenhum. Alguns continuam dando pancada em mim. O frouxonaram. Tudo bem. Eu sou a canoa velha para você atravessar o rio cheio de piranha no momento. Você pode me criticar. Ele é isso, tá? Mas quem é o seu candidato? Diga quem é seu candidato. Não sei, mas o Bolsonaro não pode ser. Você está errado, meu irmão. Vai continuar esse pessoal que está aí. Esse pessoal quer censurar as mídias sociais. Que alegria de ver o Zuck, né? Alguém vai falar, o Zuck, não é meu amigo não, que eu não conversei com ele, mas o Zuckerberg vir para o nosso lado. Ir para o lado do Elon Musk, entre outros. Liberdade. Como eu acabei de ler aqui agora, quase 50 itens, sobre a Covid. Aqui o relatório é claro do parlamento americano que não puderam discutir nos Estados Unidos alternativas. Ao impor a vacina, você praticamente acabou com o sagrado relacionamento médico-paciente. Muita gente tem seu médico de estimação aí, né? Confiança. Deixou de existir. O médico não podia ter uma alternativa para a Covid. E olha o que aconteceram. Recomendação lá até do Mandetta, né? Foi embora. Quando você se infectar, vá para casa. Quando você começar a sentir falta de ar, lembra que o pessoal escrotizava que eu fiz aqui gesto? Você procura o médico.
Então eu perguntava lá para o pessoal, procura um médico para quê? Qual vai ser o diagnóstico do médico? Não sei. É entubar? Muita gente morreu por causa do entubamento. Eu não estava preparado aqui no Brasil. Entubar não é botar o tubo lá na garganta do cara. Tudo, tá? Tem a enfermeira, tem que estar preparado, médico. E não tinha esse preparo todo aqui no Brasil. Presidente, o senhor falava isso, hein, presidente, o senhor falava isso todo dia, presidente, o senhor falava, alertava todo dia. Como é que o senhor via, né, o resultado disso tudo no tratamento especial da doença, né? O senhor trazendo alertas e ao mesmo tempo a mídia é genocida, é negacionista. Eu imagino o senhor, né, vendo a contabilidade crescer de mortes daqueles que não precisavam morrer, presidente. Você pode ver, a vitamina D ajuda a combater os efeitos da Covid. Onde se consegue vitamina D? Na praia, é o ajudante de pedreiro aí virando uma laje, capinando um quintal, proibindo os caras ir para a praia. O que eu fiz? Liguei o Paulo Guedes, zero imposto aí da vitamina D. Zeramos, ajudamos o que foi possível. E eu dei o exemplo. Até falei certa vez, né? Já que a esquerda quer tanto aí se ver livre de mim, deixa eu ficar sem máscara, não fica enchendo o saco. E eu não usei máscara, raramente usei a máscara. Que eu sabia dos problemas. E nós ligamos para a África subsaariana, por que não está morrendo aí os afrodescendentes, os africanos não estão morrendo, já que o IDH deles é lá embaixo. E aqui morre mais gente, aqui tinha até gente enterrada por Covid, não era Covid, por quê? Se pagava um caixão blindado, mais caro, negócio. O leito UTI para Covid era em média R$2.000. Outros leitos UTI era 1.000. Então, qualquer negócio, UTI, Covid. Como aqui, vocês vimos aqui a fraude dos Estados Unidos, a questão de seguros, pensões, emprego, 190 bilhões de dólares foi levantado lá. Até lá, eles ficaram abertos, infelizmente, para corrupção. Aqui, quando nós descobrimos o consórcio do Nordeste, do Carlos Gabas, né? Sim. 9 governadores do Nordeste, a CPI não quis ir para frente, não quis apurar. Uma grana, inclusive 5 milhões, foi para o prefeito ali de Araraquara, que perdeu agora as eleições, graças a Deus, lá perdeu para o PL. Foi para lá. Por que tem a ver o consórcio do Nordeste com Araraquara? 5 milhões de reais. Não se apurou nada. Só queria acusar o Bolsonaro. E não me convocaram. Ou convidaram, né? Uma CPI pode convocar qualquer pessoa. Tá? Mas podiam convidar também. Por que eu deixei para lá? Eu ia para lá e fazer valer o meu direito de se defender e falar a verdade. Não posso 20 minutos. Não, 20 minutos não dá. Aí é melhor não falar nada. E qual foi a consequência? Qual aprendizado nos deu a CPMI aqui no Brasil? Nenhum, zero. Diferentemente do parlamento americano. Repito, não falei nada além do que está escrito aqui. É a verdade, é o debate. Nós chegamos à conclusão de muita coisa debatendo. Eu acho que tem que ser assim. O Pitoli acha que ser de outra forma. A gente vai conversar, vai debater, vai chegar a uma conclusão. Cada um cede um pouco, um cede para o outro. E vamos em frente. Aqui você perdeu essa liberdade. Isso é democracia? Alguns falam tanto, né? Nós tiramos o Bolsonaro, nós salvamos a democracia. Salvou como, cara pálida? Botando lá o amigo do Hamas para comandar o Brasil? Exato. Botando lá o cara que mandou a embaixadora representar o Brasil na posse da reeleição do Maduro? E deixo claro, só se conseguiu dizer que as eleições da Venezuela, de forma comprovada, foi fraudada, porque passou a ter o voto impresso. Lá, a Venezuela não queria o voto impresso, que é exatamente igual à nossa, levou imposição americana para que eles pudessem comprar petróleo e botaram o voto impresso. O Maduro fez o quê? Bem, para eu ganhar eleições aqui, eu vou ter que tirar fora os meus concorrentes. Maria Corina, Capriles, tirar como? Inelegíveis. Como falam alguns, botam aqui na internet, o inelegível está falando. Por que foram tornar inelegível lá? Atos democráticos. Quais são os atos democráticos? Ocupar um carro de som e criticar o governo. Como nós vimos há poucos dias aqui agora no Brasil, não sei se foi o Haddad, né? Quem critica projetos governamentais
Não é democrata, é passível de punição, de cadeia. Eu não posso criticar o pé de meia, eu não posso criticar outras coisas que o governo está fazendo, que passou a ser a Bíblia. Eu sou a verdade, a luz e a fé, eu sou o PT, eu sou o Lula. Não vai dar certo. Nós estamos no caminho certo, temos que reagir. A PF vai estar amanhecendo da minha casa aqui me prendendo. Qual a acusação? Ação antidemocrática. Ou então uma delação secreta. Presidente, uma fala do senhor importante aqui na segunda-feira, e para mim uma das melhores do ponto de vista de trazer luz ao assunto, é o seguinte: se o presidente Bolsonaro não estiver elegível em 26, está tudo errado. Está tudo errado, é sinal que a democracia perdeu. A gente não tem que pensar em alternativa. A única alternativa é o presidente Bolsonaro, ok. E se não estiver elegível em 2026, é porque deu tudo errado, presidente. Ô Pitoli, olha só. Pessoas mais inteligentes do que eu, tem milhares por aí. Alguns de pequena idade estão se lançando já. Eu sou candidato, eu vou resolver na base da lacração. Olha, eu não quero falar coisa aqui que dê dica de quem seriam essas pessoas, mas se coloque naquela cadeira. Você tem pela frente, um prefeito às vezes tem 9 vereadores na tua frente, e tem dificuldade. Com 9 vereadores, o prefeito tem dificuldade. Lá você tem 594 parlamentares. Tem os bons? Tem, mas tem uma massa lá que é complicada. Eu tive 28 anos lá dentro. Tá? Eu vou ter problema com outro poder. Tá? Vão ter as aspirações do povo, que alguns querem que você resolva a coisa rapidamente. Se você pegar o Brasil do final de 22, não é apenas 54 bilhões de superávit. Pesquisa aí. Vamos para o final do governo Lula lá no 2010. Você vai quanto tempo para abrir uma empresa? Alguns meses. No meu governo, final de 22, você levava menos de 24 horas para abrir uma empresa. Você pega governos anteriores. Repito aqui que o Temer fez uma excelente reforma da CLT, que a esquerda falava que ele tirou direitos. Não tirou direitos. Os direitos da CLT estão no artigo 7º da Constituição, que não pode ser mudado. Então o Temer não mexeu em nada lá. O Temer deu uma flexibilizada. Você vai para o nosso governo. Por exemplo, o Rogério Marinho, que é senador agora pelo Rio Grande do Norte, ele revogou 5.000 normas regulamentadoras. Você que não é empresário, não dá bola para isso. Mas vai abrir uma empresa, de acordo com o número de empregados, né? Você está sujeito a essas normas. O cara chegava na tua empresa e ia lá no banheiro. 40 e poucos itens para ver só no banheiro. Água não corrente, água inadequada, altura do assento sanitário, ventilação, rugosidade do papel higiênico. Poxa, você não tem como não ser multado. Você vai aquele pessoal que corta ali folha de carnaúba na região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquela região lá, por exemplo, está cortando folha de carnaúba. Chega a fiscalização. Como chegou? Como gente, quando conseguiu o sinal, ligou para a presidência e ligou para a gente. Depois chegou ao meu conhecimento. Você vai lá, 45 graus de temperatura. Chega a fiscalização. Cadê o banheiro químico? O cara vai deixar de cortar folha, vai andar 100 metros para fazer pipi num banheiro químico. Se está 45 graus ambiente, está no mínimo 50. Ele vai ser torrado dentro do banheiro químico. Onde estão dormindo? Cadê o alojamento? O afastamento entre as câmaras? Quantos centímetros? Espessura do colchão? Onde ele vai comer? Essa mesa está inadequada? Multa! Gente chorando, ligando para mim, olha, a multa que eu recebi aqui, eu tenho que trabalhar o ano todo e não vai dar para pagar a multa. E chegava um carro lá com ar-condicionado, descia o carro, não descia de paletó e gravata, mas à vontade, né? Eu sou do MP, eu sou não sei da onde. E vamos ver o que a gente pode fazer para resolver esses problemas. Reduzindo normas regulamentadoras. Parabéns, Rogério Marinho, tu foi fantástico. Não foi apenas lá na área para o Nordeste, não. Os canais foram aterrados quando o Lula assumiu. Foi nessa questão também. E você, só com um time competente como o nosso, a grande maioria, alguns não, né? A gente erra também, conseguimos fazer com que o Brasil não parasse. Você está ouvindo falar agora em reforma ministerial por parte do Lula. Tem um partido muito grande aí que tem 3 ministérios.
Falou que eu quero entregar 2 e pegar outros 2 porque não tem recurso esses 2, não tem orçamento. Você pegar o nome dos caras, quem está saindo, você nem sabe quem é ministro. Um ilustre desconhecido. Você pega até secretário nosso, como Marcelo Magalhães, tá? Lá do esporte, que o Jebs, Jogos Estudantis Brasileiros, estava parado desde 2004, no governo Lula, lá atrás. Ele, em 21, ressuscitou o Jebs. Tivemos um no Rio de Janeiro, que a molecada ia na praia e levava água, levava a garrafa plástica, enchia de água do mar para levar para o interior do Brasil para mostrar para a família a água do mar. Eram recebidos muitos em sua cidade pequenininha ou em aldeias indígenas com um caminhão ou até mesmo um caminhão do Corpo Bombeiro. O garoto passou a ser admirado não pelas besteiras que ele fazia muitas vezes na região escolar, mas por ter uma medalha no peito. Ganhei lá o Jebs, ganhei o salto em altura, só a distância, o meu time de futebol foi campeão. Nós tivemos o Gemenísio, um pouco mais acima, no universitário, foi em 22, e na França fomos vice-campeões. A Europa toda participando, 60 países participando, a Europa toda, fomos vice-campeões, meu Deus, com Marcelo Magalhães, um ilustre desconhecido até chegar no meu governo. Tentei depois, por aí, né, colocá-lo como secretário de esporte em algum estado ou alguma grande prefeitura, não por ser amigo meu, é por ele ser o Pelé do esporte. E a resposta foi não. Ou às vezes, não, nós já estamos compondo com outros partidos, ou às vezes eu boto, mas tem 200 caras em comissão, você tem que descer para não sei quem botar. O Marcelo me falou, não, pô, eu vou apresentar resultado. Eu vou inserir a molecada desse grande município ou desse estado, via esporte, no mercado de trabalho. Ele vai se orgulhar, vai ter um corpo são, numa mente sã, vai ser produtivo para a sociedade. Esse é o trabalho que o Marcelo Magalhães fez comigo. Quando você pega, por exemplo, o garoto lá de Preto Prudente, o André, como é que é? Pô, fugiu o nome dele aqui, o campeão nosso de 800 metros. Sim, também me fugiu. Que sempre fala, dá testemunho, que teve almoçando comigo contra o presidente. Almoçando, não foi eu lá com o peito erguido, pois não, esqueci o nome dele, meu, falo com ele todo dia, tá certo? Tá? E se orgulho de almoçar com a gente, de apresentar o pessoal que competia lá fora com as medalhas, e eu não estou lá com o peito erguido, estava lá numa boa, também fui atleta das Forças Armadas de pentatlo militar, sou formado também em educação física, sei que um atleta passa a vida toda para em 30 segundos ganhar ou perder, ser ovacionado ou vaiado. É o André Domingos, presidente, André Domingos. Desculpa, André Domingos, desculpa aí, tá? A ser reconhecido. Que o André Domingos, o ilustre conhecido também, só passou a ter projeção, tendo em vista o quê? O esporte. O esporte insere as pessoas. Com aquela menina lá, a Raíssa do skate, eu zerei os impostos de importação dos skates, da pancada em mim, zerou o esporte. Eu arrecadava demais. E passamos a zerar impostos e arrecadar mais. Porque o pessoal não fazia mais, né? Ou menos, sonegação. Ou quebrava menos, ou não quebrava. É assim que nós fazíamos. E essa memória está no povo. Que orgulho de eu ser andar pelo Brasil todo e ser bem tratado. Geralmente, um ex-político não é bem tratado ou é ignorado. Eu sou bem tratado. O que o sistema aqui agora? Tem que prender o cara. Qual a acusação? Um golpe que nem o Mossad sabia. Né? Ninguém sabia de nada. O problema não é o que eu estou sendo acusado, é quem vai me julgar. Sim. Por isso, essa questão de direitos humanos é importante nos Estados Unidos. O Eduardo está lá, continua fazendo contato. É o meu representante, não é meu filho, pô. E quando um filho erra, você apanha, né? O meu filho acerta muito. Ontem ele fez, acho, 2 ou 3 lives. Você tem, desculpa aqui, não é meu filho, não. Eu tenho o prazer de ouvi-lo, ele falar com propriedade, nome de pessoas e de forma equilibrada. Que orgulho do presidente Donald Trump. Que orgulho. Queremos isso no Brasil ou queremos a eleição de 22? Quem vai disputar de 26? Quem vai ser o Haddad? O Alckmin? Quem vai ser o cara da direita? Tem que ser Jair Bolsonaro. Senão não é democracia. Uma coisa é eu ficar inelegível porque realmente roubou, desviou, fez maldade, né? A outra é porque se reuniu com embaixadores.
não é democrática, não será democrática a eleição de 26, sem a minha presença. Não será democrática. Quem você vai apoiar? Só falo algo parecido aos 48 do segundo tempo, quando realmente não tiver mais chance. Mas até lá eu tenho certeza que o povão vai estar comigo nas ruas. Nós vamos chegar mais forte, com um ministério melhor ainda do que esse. Tendo em vista que eu errei na escolha dos ministros dito palacianos, tem que ter um peso pesado ali, técnico, padrão Tarcísio lá na infra. Não tem que saber muito de política, não. O Tarcísio foi 10 lá na infra. A Tereza, Cristina, foi 10 na agricultura. Tereza, me permite, dona TT, você só foi gigante porque eu dei liberdade para você. Você ministra desse cara que está aí, você vai ser uma desgraça. Porque você não pode nomear ninguém. Tudo tem companheiro. Na Conab, no INCRA, tudo companheiro. Você vai lá na CEAGESP em São Paulo. Vai ver quem está no CEAGESP São Paulo agora. É todo o pessoal do MST. Quem eu botei lá? Melano Araújo, que é o vice agora do prefeito de São Paulo, que resolveu o problema de criminalidade, corrupção, prostituição, droga, tinha tudo que é ruim lá. Propina, o pessoal que empurra carrinho, 4 mil pessoas, pagava mais de 100 reais por mês de propina para alimentar um deputado, que infelizmente foi reeleito, né? Que dizia apoiar o governo lá atrás. Então nós resolvemos esses problemas. Meus parabéns, eu tenho até o momento 22 deputados que estão lá nos Estados Unidos. Eu não sei a relação de todos, está faltando o nome de algum, mas meus parabéns, esses deputados. Você, do teu estado, tem que ver se algum deputado teu está lá. E dá força para ele, pô. Parabéns. Não conseguiram entrar em lugar nenhum porque o convite é difícil? Sim, não tem como levar o pessoal para lá. Na Argentina tive facilidade, botamos todo mundo para dentro, mas tiramos na posse uma foto com o Milei. O Milei me deu tratamento de chefe de Estado. No seu pronunciamento ao público, botou do lado ali, junto com outro chefe de Estado, como o Viktor Orbán, da Hungria, entre outros aqui da América do Sul. Pô. Lá eu teria um tratamento respeitoso também. Se eu não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Quem foi convidado a autoridade da Alemanha, da França, teve da Itália. O pessoal mais chegado às pautas de conservadorismo. Ele não diz o Trump lá, mas passa de Deus acima de todos. É que o Trump disse. Né? Devo lealdade ao povo brasileiro e honra a Deus. Que aqui no Brasil é uma vergonha falar em Deus. Quando o Lula fala em Deus, é para tentar ganhar a simpatia basicamente de evangélico. Né? Não consegue enganar os evangélicos. Não consegue. Sim. A dona Michele continua nos Estados Unidos. Eu acho que depois da manhã tem uma marcha lá contra o aborto. A Michele vai participar, foi convidada. Amor, fica mais uns dias aí, pô. Participa desse evento. A Damares iria, não vai mais, mas tem mais brasileiro lá. Tá? Então a relação está na minha frente aqui, eu não. Tá, mas não quero falar aqui, que se autor, se for o caso falar, eu falo. Né? Mas... Presidente, se quiser falar, pode falar, presidente. Vamos lá, ordem alfabética. Adilson Barroso, Bia Kisses, Cabo Gilberto Silva, Capitão Alden, Carla Zambelli, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernanda, Eduardo Bolsonaro, Giovanni Cherini, Gustavo Gayer, Joaquim Passarinho, Luiz Felipe de Orleans, Marcel Van Hatten, Marcos Polon, Mário Frias, Maurício Marcon, Maurício do Vôlei, Messias Donato, Sargento Gonçalves, Silvia Waipi e Sóstenes Cavalcante. Talvez tenha faltado alguém aqui. Se chegar aqui, a gente divulga, até para fazer uma justa homenagem. Obrigado, vocês tiveram contato com a autoridade de segundo escalão, terceiro escalão, levaram a alegria do povo brasileiro para ir. Vocês algumas vezes entraram em live, fazendo chamada de vídeo comigo, via o Steve Bannon falar que aqui alguns da imprensa querem desqualificar o Bannon, mas teve preso. Teve preso por quê? Qual o motivo da prisão? É igual a minha, vamos prender por quê? Questão de joias, está aí, ó. Está aí o TCU dizendo que o relógio do Lula é dele. Dizendo que o Congresso tem que fazer uma lei para realmente disciplinar a questão de brindes. Todos os presentes que recebi, devolver. Vacina, que vacina? Eu não tomei. Nós denunciamos via CGU a fraude no meu cartão no dia 29 de dezembro. Não foi o PT ou a PF que descobriu. Nós denunciamos isso aí. E a PF não apurou
aquela inserção na saúde da vacina que eu teria tomado, segundo eles, lá em São Paulo. E o e-mail que me botou como tomar vacina era lula@gmail. Esse domínio não é de um cara qualquer. A PF não quis apurar. Essa PF aí que tem lado, né? Que é uma minoria da PF como um todo, que nos orgulha, mas que tem lado. Persecutório, é perseguir. É o nosso Brasil. Dá para mudar? Vai. Você não vai redirecionar um navio de rota, né? Que tem que ir 30 graus para a direita, né? Ou tantos milésimos para a esquerda, de uma hora para outra. Mas você vai indo. Presidente, até tocando nesse assunto, presidente, tem muita gente pedindo aqui no chat para o senhor falar sobre a eleição para o Senado. É importante ouvi-lo. Depois que a gente ouviu sobre as questões envolvendo, por exemplo, Covid, que o senhor trouxe, e a gente entendeu mais uma vez que o senhor tinha razão, né, na maior parte das coisas, se não em tudo que o senhor trouxe para nós durante a pandemia. Nós queríamos ouvi-lo mais uma vez sobre essa situação, porque nós estamos aí há 10 dias praticamente dessa importante eleição e o senhor tem feito uma defesa e eu queria que o senhor falasse mais uma vez, por gentileza, presidente, sobre o Senado. Lá atrás, quando eu podia conversar com o Valdemar da Costa Neto, o que nós acertamos? Eleições para o Senado. São 2 vagas por estado. O total são 54 vagas. Então, a gente vai lançar um candidato por estado do Brasil com o número 222. Eu teria precedência para indicar esse nome. Não vai ter peixada. Não vai ter cheguei na frente, sou amiguinho. Onde tivermos dúvida, vamos fazer uma pesquisa no estado. Como Santa Catarina tem 4 bons nomes, a gente vai fazer uma pesquisa, qual nome seria, né? No Rio Grande do Sul tem 3 bons nomes. Não dá para lançar 3, 2 fica complicado, que acredito que outro partido deva ter bom candidato, que é melhor de compor. Goiás é a mesma coisa, não é, estou na frente, não é quem o presidente de Goiás quer, não é, Hilder, não é quem você quer, assim como todo estado vai passar por mim, se eu puder falar com o Valdemar também, então honrado lá atrás, vamos indicar essas pessoas, e são pessoas que vão ter credibilidade, não é um Senado que a gente quer para perseguir ninguém, mas é um Senado para falar, opa, alguém está passando do limite aí. Vamos conversar. Não é... A verdade não está lá, só com aquela pessoa, não. Aquela pessoa dona de tudo. Com uma canetada faz o que bem entende. Vai dar um chega para lá. Essa é que é a intenção. Quando alguns falam que devia ser feito lá atrás diferente, que me criticam, o cara ficou covardemente nas 4 linhas. Você faria o quê? Fale publicamente. Que a crítica, eu falo, o Pittoli está errado. Eu não devia ir lá para Araraquara, eu devia ir para Piracicaba. Aí eu dei uma alternativa. Não devia ir para Araraquara? E devia fazer o quê? Não sei. Aí está errado. Você tem que dar uma opinião, uma sugestão, uma crítica, dando alternativa. O que você faria no meu lugar? Fale. Escreva aí nas suas redes sociais. Você tem coragem? Escreva aí na sua rede social. O Bukele, devia ter seguido o Bukele. Você tem que saber como funciona em El Salvador a questão lá. Lá tem eleição para presidente hoje, daqui a 2 anos para deputado, né, para o parlamento, mais 2 anos para presidente de novo. Ele, no primeiro 2 anos, não podia fazer nada. O que ele falou? Me dê 60% do parlamento que eu resolvo. Deram mais de 70%, ele resolveu. Talvez seja o país com o menor índice de mortes por 100 mil habitantes. Aqui, se vocês me derem 50% da Câmara e do Senado, eu resolvo. Não é perseguindo, dando pancada, é dentro da lei, dentro das 4 linhas. Tinha gente do meu lado, tinha medo de me apoiar dentro das 4 linhas. Eu mandei, acho que foi em 21, uma medida provisória para o Congresso, né? Vocês não vão acreditar. Falava em liberdade de expressão, eu copiei artigos da Constituição. Ipsiliter, palavra por palavra, vírgula por vírgula. E botei a penalidade para quem descumprir. O que o Pacheco fez? Devolveu. Uma medida provisória com artigos da Constituição. É uma prova do quê? Você não precisa de novas leis. Tem que cumprir que está aí. Mas para cumprir tem que ter força. Quantas vezes eu tinha problemas, tem que fazer isso, está aqui dentro das 4 linhas, e o ministro fazia assim, ó. Eu vou ter que... Aí você fala, o que devia fazer? Porrada no cara. Não é assim.
Os caras têm medo do crescimento de um outro poder. Você vê que... Olha essas prisões aí. O que está acontecendo? Imagine você que está nos ouvindo agora, sendo condenado a 17 anos de cadeia porque estava andando aqui na Praça Três Poderes com a camisa verde e amarela. Esse é o nosso Brasil. Dá para resolver? Dá. Quero repetir, me permite, Pitoli? Claro. Eu sei meus limites, sei onde posso ir. Podia estar muito bem de vida, estivesse cuidando de outras coisas, tá? E não o lado do povo. Eu sou a canoa velha para atravessar o rio cheio de piranha. Se você tocar fogo na canoa, você vai atravessar o rio nadando ou num toco de bananeira, ou seja, vai ser comido no meio do caminho. Vamos aqui, não fique inventando terceira via, direita limpinha, né? Não sei o quê, fazendo um gestinho para lá, para cá, com a sua inexperiência, com a sua até boa vontade, mas você não tem como enfrentar hoje em dia um sistema pelo povo. Repito, ninguém quer perseguir ninguém. Mas nós temos que ter força, é igual eu digo, ninguém vai atacar os Estados Unidos, a Índia, a China, a Rússia, porque são países bélicos nucleares. Você ataca aqui os países da América do Sul, todos eles se quiser. Não tem reação nenhuma. E muita coisa, nós devemos nos preparar com verdade. Algumas verdades eu não posso falar aqui, porque você vai tudo para o espaço. O que mais querem é me tirar de combate. Olha, o cara tentou dar um golpe. Como disse o próprio ministro Zé Musta da Defesa. Ué, golpe é com a tropa na rua e o povo atrás. Não foi um soldado na rua. Tentaram aqui até deter um soldado do exército israelense, acusando ele de genocida. E o serviço secreto Mossad trotou e fez com que o soldado via, pelo que tinha informações, né, pode ser que por outros meios, via Argentina, voltou para o seu país. Parabéns, exército israelense. Não abandonou seu soldado. Aqui nós temos um general aqui abandonado. Golpista, abandonado. Pode até falar demais alguma coisa, não tem nada demais, mas medida concreta, zero. Zero. Se queriam dar um golpe via artigo, olha só, via estado de sítio de defesa, pelo amor de Deus, se é estado de sítio de defesa, se é, que ninguém viu a medida de golpe, vocês não viram, nem a imprensa viu, tá? Seria um remédio democrático para qualquer coisa. Porque quando você faz uma proposta de estado de sítio, você bota os considerandos, ouve os conselhos da República de Defesa, que não foram ouvidos, depois encaminha para o parlamento. Se o parlamento é positivo, você baixa o decreto de estado de sítio. Cadê os considerandos de um possível estado de sítio? O que aconteceu? Por que essa rigidez no tocante de não se aceitar críticas na justiça eleitoral? Você não pode criticar a justiça eleitoral. Está lá na lei que de março até as eleições do respectivo ano não pode ter mais resolução do TSE. O TSE fez uma resolução entre o primeiro e o segundo turno de 22. Você pensa em questionar, pensa em peticionar, uma petição anterior, você é multado. Eu nunca vi um advogado ser multado. O advogado tem que recorrer a tudo. É o trabalho dele, buscar alternativas para livrar o seu cliente de uma condenação. Aqui não. Repito, se ele tivesse questionado esta multa de 22 milhões, ela poderia ter passado para 200 milhões. Ela poderia, inclusive, não ter multa, vai caçar o registro do Partido Liberal. Por que o Valdemar está no inquérito dos atos antidemocráticos? Qual foi a ação do Valdemar? Ele estava de verde e amarelo aqui em Brasília? Ele falou por aí qualquer coisa contra a justiça eleitoral? Não. Ele deu a procuração para o advogado do partido peticionar o TSE. Pronto, antidemocrático. Em 2014, o PSDB questionou as eleições. Inclusive, teve uma auditoria externa, cuja conclusão foi a seguinte: as urnas são inauditáveis. Pronto. Alguém mandou prender o Aécio Neves por causa disso? Eu votei no Aécio Neves lá em 2014. Era ele ou Dilma. Você tem duas opções. A pior opção é você anular teu voto. Essa é a pior. Essa é do isentão. Tá? Deixa os outros escolher por ele. Temos que escolher. Ou é a canoa velha, ou é o toco de bananeira. A piranha vai comer você no toco na canoa velha? Acho que não. No toco de bananeira, vai comer. E todo mundo sofre com isso. Hoje em dia, não tem motivo de eu se tornar energia. Eu tenho certeza absoluta, Deus quiser,
Se eu disputar eleições, eu ganho. Depois, em 30, vamos ver. Outro nome, quem sabe aparece alguém melhor aí, aparece. Até porque eu digo, né, que alguns até me reclamam, né? Não é fácil a vida de presidente. Ah, se é tão difícil, por que tu quer ir para lá? Porque eu quero ajudar o meu país. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta, com a acusação? Não interessa. Todo dia, né, presidente? Seja criativo, seja criativo. Queremos pegar o Eduardo. O que é pegar o Eduardo? É matar, é prender, é denunciar em algum lugar, é arranjar um crime para ele? O que é pegar o Eduardo? Se eu falo isso, imagine, né? Quero pegar tal ministro. Imagina a confusão. O que diz o ministro Benedito do missão dada, missão cumprida? Se eu pudesse investigar a Justiça Eleitoral, eu ia quebrar o sigilo, quem sabe prender o Benedito, né? E daí? O que é a missão dada, missão cumprida? O que é isso aqui, ó? Imagina se eu faço isso aqui. Queria matar quem? Lá não. Liberdade de expressão. Sim. Ou seja, como disse meu advogado antes, um dos meus advogados, o Celso Vilardi, queremos um julgamento justo. É só isso que ele quer. E ele vai, né, tomar as medidas legislativas, lógico. Ele é um advogado criminalista renovado, o Celso Vilardi, e vamos em frente, pô. Até lá, vai ter alguma coisa tocante à tortura? Alguma coisa contra os direitos humanos do país dos Estados Unidos? Não sei. Talvez haja. Você, de sã consciência, tu acha que esses julgamentos foram justos? Você é advogado ou bacharel? O teu cliente foi condenado onde o juiz não ouviu a sua voz. Onde você nem teve acesso a processo. Isso é devido processo legal? É que eu digo, se eu sou tão criminoso assim, por que não seguir o devido processo legal? Convi hoje uma matéria do ex-ministro Supremo, o Melo, né? O ministro Melo. Fora do Bolsonaro, não é Brasília. Assim como as pessoas que estão presas, não é aqui. É lá a primeira instância. Onde foi o fora do Lula? Por que o Lula não foi julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal? Ele foi julgado lá em Curitiba. E um dos motivos de anular o processo dele é que ele conversava com o Delael, né, do MP, suspeição, aqui. Como é que está sendo conduzido o processo aqui? Como é que são as reuniões? O chefe da PF, ele investiga da forma como ele quer, conforme recebe orientações, que eu quero isso, eu quero aquilo, muda lá atrás, folha de processo. Por que muda? Porque é tudo secreto. Muda a todo momento. A delação lá do AJO já teve 11 momentos da delação dele. A delação é uma só, pô. Você pode fazer um adendo? Eu acredito que sim. Mas o adendo é um adendo, você não mexe dentro do processo. Querem, de toda maneira, falar o quê? Decidir o quê? Eu sou golpista? Eu sempre lutei pelo voto impresso. Desde 2012, no mínimo, a última memória que eu tenho. Desde 2012. O Rodrigo Maia, que era deputado lá atrás, depois foi ser presidente, foi relator de uma mini-reforma política e acolheu uma emenda nossa. Quando derrubou o veto, o Rodrigo Maia ocupou a tribuna e falou do Jair Bolsonaro. Ou seja, me acusa agora que desde 2019 eu atento contra as urnas, prevendo a derrota lá na frente. Eu lutei em 2012. Eu não vou sair do Brasil. A não ser que a PF bote no avião, né? Me mande embora. Fora isso, não vou sair do Brasil. Eu sou um problema, não é para a democracia. Eu sou um problema para aqueles que estão usando de arbitrariedade em cima do seu povo. Pelo amor de Deus, solte aquela senhora com 2 crianças pequenas. A do batom não é uma substância explosiva, pelo amor de Deus. Solte essa mulher. Pelo amor de Deus, solte esse homem lá de Ji-Paraná, Rondônia. Tem 6 filhos que estão crescendo sem eles. Esse homem não vê o filho crescer, não sabe se alguém quer abusar de uma filha sua. O que está acontecendo na escola? A mãe sozinha não tem como trabalhar, meu Deus do céu. Com 6 crianças pequenas em casa, o mais velho 10, o mais novo de 1 ano, não tem como trabalhar. Isso é fazer justiça? Essas pessoas queriam dar o golpe. Que incompetência de vocês! Não descobri que 1.500 pessoas queriam dar um golpe. Se você fala um segredo com meia dúzia de pessoas, hoje, daqui a algumas horas, está na imprensa.
1.500 pessoas foram dar um golpe e ninguém sabia. 33 alertas da BIM para o G. Dias. Cadê o G. Dias? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? O Trump falou das imagens lá do Capitólio que foram apagadas. Lá deram uma anistia preventiva a quem julgou os caras. O julgamento aqui foi justo? Primeiro fórum, esse pessoal, última instância, acusação, tentativa de mudar o Estado Democrático de Direito pela força armada, pela força e com armas. Não teve isso. Qualquer um cego vê isso aí, meu Deus do céu. Eu me coloco no lugar que está preso agora, olhando para cima, está lá concreto. Essa senhora que tem filho pequeno, de 4, 5 anos, cadê? Você é mãe, você sabe o que é. Tu acordar sem seu filho. E as pessoas presas. Esse ministro Supremo não tem coração. Coração de pedra. É fraqueza minha? Isso é justiça? Isso é Brasil? Isso é que nós queremos? Não tem adjetivo para descrever quem condenou essas pessoas. 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Nós salvamos a democracia. Prendeu o Bolsonaro, resolve o problema. Ou elimina o Bolsonaro. Já tentaram uma vez. Elimina. Foi um milagre a minha salvação em Juiz de Fora. Quem entende um pouco de... Eu entendo um pouco porque eu sou formado em educação física, né? A mesentérica foi perfurada. Um milagre a minha sobrevivência. Obrigado, médico da Santa Casa de Juiz de Fora, mas foi um milagre a minha sobrevivência. Como foi um milagre ali o tiro do Trump. Pegou na orelha dele 2 centímetros, 3 mais para dentro, teria matado o Trump. Imagine a Kamala eleita presidente dos Estados Unidos. Imaginem. Uma mulher esquerdoide que não tem preocupação com família, não tem compromisso com o seu país. E à véspera das eleições, que foram em novembro do ano passado, o Lula, o pai da democracia, o pai dos pobres, olha, se o Trump ganhar, é a volta do fascismo e o nazismo com outra face. E agora ele dá uma recuada, né? Para não falar o tema que eu gostaria de falar aqui, né? Fez vento na farofa. Né? Não quero briga com os Estados Unidos. O teu exército, né? Que agora você manda. Comigo tinha democracia no exército, com você não. Você manda. O teu exército vai invadir Porto Rico, como disse lá o Maduro, e você não fala nada. Tem que dar uns bronca no Maduro, tá maluco? Tá de pórrido. E você não fala nada. O que está achando da libertação dos reféns lá em Israel? Ei, ô Lula, o que está achando da libertação dos reféns? Você viu a primeira leva? Tinha lá uma moça que chegou andando de forma esquisita. Por quê? Sofrimento. Estupro lá é o de menos com essas pessoas. E você concorda com o Hamas? Não é um grupo terrorista? Você manda uma embaixadora para a Venezuela para te representar. Por que tu não foi? Ô covardão! Por que você não foi para lá, covardão? Por que você não foi para lá? Mandou uma embaixadora para lá te representar. Você viu o BRICS agora? Quem está entrando no BRICS? Sim. Entrou todo mundo no BRICS agora. Já estava aqui na minha mesa, aqui, o papel aqui, ó. Está entrando no BRICS. Cuba, Bolívia, Nigéria, Uganda, Uzbequistão, e está na fila Venezuela e Irã. Você vai continuar no BRICS, ô Lula? Vai continuar no BRICS? Por que você... Daqueles 37 acordos, memorando de intenção que você assinou com o Xi Jinping, um era tomar emprestado 5 bilhões de yuans, mais ou menos 4 bilhões de reais para o BNDES. Para que tomar empréstimo para o BNDES? Para que tomar empréstimo? Para pagar 15% de juros no corrente ano? Para fazer o quê? Comigo o BNDES foi lucrativo. Contigo lá atrás, não. Você emprestava para amigos. O BNDES era usado até para comprar aviãozinho de amigos, né? Com os juros da taxa Selic. Comigo a Selic chegou a bater 2%. Mas nunca a taxa de juros é a Selic, sempre um pouco a mais. É um BNDES usado para amigos, era um BNDES usado. Depois fiquei sabendo, né, que as medidas provisórias, emenda na coxa, permitia empréstimo, né? Obras em Angola,
metrô em Caracas, Porto de Mariel. Garantia, se eu não visse, eu não acreditava. Eu, como presidente, falei, eu quero ver, que eu não acredito. A garantia que Cuba ia pagar empréstimo era charuto. Se não pagar, enfia o charuto em vocês. É isso aí. Esse é o Brasil do PT, da esquerda. Você que é mais pobre, né? O Bolsa Família era em média R$190. R$190, em média. Tinha família que ganhava R$40 por mês. Nós passamos para no mínimo R$600. Com responsabilidade fiscal. Alguns falam, os precatórios, ele retardou o pagamento. Olha, uma ação judicial queria que pagasse precatório de uma vez só, desde Pedro Álvares Cabral, que é outra caixa preta aí que tem que ver. A gente vê de vez em quando, comprova, lá se tomava as providências que gente do governo perdia prazo para perder uma ação. Quem paga? Quem paga é o contribuinte, que se exploda. Uma fortuna. Como, por exemplo, os Correios agora. Os acordos agora, né, presidente? Esse dos Correios é de cair para trás, de parafusar o umbigo, né, para cair alguma coisa no chão. Uma ação trabalhista desde o governo Dilma, passou pelo Temer, o Temer recorreu, nós recorremos também, e o ano passado o novo presidente dos Correios, indicado pelo PT, antes da adesão final na Justiça, resolveu fazer o quê? Reconhecer a dívida, em torno de R$1 bilhão. Reconheceu a dívida, a esposa dele integra o escritório de advocacia, e essa despesa, Pitoli, jogaram no balanço de 22, o meu balanço. Nos 4 anos meus, no Temer foi, e nos 4 anos meus foi superavitário. Então o último ano meu passou a ser negativo, porque jogaram R$1 bilhão lá. Absurdo. É o governo da mágica. É o Pokémon lá do IBGE, que está todo mundo revoltado com ele dentro do IBGE, porque ele tortura números. Deve chegar o relatório para ele, a inflação lá é 6. Ele fala, bota 4. É assim. É assim. Muda a norma, muda aqui. Desemprego. Como é que está diminuindo a taxa de desemprego no Brasil? Tem cada vez mais gente pedindo seguro-desemprego. E quando pede seguro-desemprego, você não pode esconder. O cara pediu, vai ter que pagar. Esse é o nosso Brasil. O Brasil da mentira. Das mentiras suaves, né? A verdade dói, né? Arranha. O cara fala palavrão. Mas a mentira é bacana. Presidente. A mentira não tem lugar nenhum. E o Brasil está aí. Como é que pode? Nós temos, somando a margem equatorial, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O Rio está na banana. Riquezas minerais de estado do norte aqui, ouro, tabela periódica, né? E está na banana no Brasil. Energia. Também lá fora está o deputado Bruno Engler. Bruno Engler é deputado estadual de Minas Gerais. Está o deputado Gil Diniz, Gil Carteiro. Gil, falei da tua classe aqui, Gil. Sobre o fundo de pensão. Gil Diniz, o vereador Vire de Minas Gerais. Tem mais alguém aí? A gente faz a propaganda aqui se me permite, aqui o Pitol da Rádio Ouro Verde. Claro que permite. Então, presidente, eu só queria ouvi-lo ainda sobre Trump. O senhor continua com essa esperança abastecida diante dos discursos que o senhor ouviu, os decretos já publicados? A gente pode continuar abastecido dessa esperança após a chegada de Trump, presidente? Olha, geralmente, Pitoli, o que acontece no Brasil, que é o maior país aqui da América do Sul, os periféricos dão uma olhada para cá. O que acontece nos Estados Unidos é uma luz para o mundo. Tá? É o que ele disse lá, olha, não queremos problema com ninguém, né? Mas o Brasil precisa muito mais de nós do que nós dele. É a realidade. Não deve ser assim. Não interessa o que você pensa. Interessa como são as coisas. Tá certo? O Trump passou por... Tudo que eu estou passando aqui, o Trump passou lá. Ameaça de prisão o tempo todo. A pé veio da minha casa. Lá tem diferente. Quando o FBI vai numa casa, ele tem uma ordem específica até para atirar. O FBI foi lá em Mar-a-Lago, na casa do Trump, fazer busca e apreensão, com ordem de atirar. É para humilhar. Acusações absurdas. Você pode pensar a baleia, né? Você sorri. Mas foi anunciado 2 a 5 anos de detenção para mim. Deu junto lá com um colega da Polícia Federal, né? Eu perguntei, né?
E alguém já foi processado por importunação de cetáceo aqui no Brasil e falou: não, no que eu pesquisei, ninguém. Eu inaugurei a lei do governo Sarney, do então presidente Sarney, o primeiro processado por importunar um cetáceo. E é comum que eu sempre não gosto muito do mar. Quanta vez tem um cardume enorme de golfinho passando? Então, quando os caras filmam, eu falo: opa, não, apaga esse negócio aí. O cardume passou por aqui. Se divulgou com a minha cara, outro processo. Os golfinhos passam por ali. As baleias, 1% das baleias que vêm para cá para reproduzir, né, se aproximam da costa. Você vai no Guarujá, tem casa lá que te oferece lá visitar a baleia, pô. Praticamente abraçar a baleia, sem problema nenhum. Comigo é diferente. É o país do relógio, da justiça do relógio suíço. Tudo que o Bolsonaro faz ou não faz, com o vira-mexe, a minha esposa paga um preço alto por ter recolhido as moedinhas do lago, R$ 2.100, que ela doou uma casa de trata de criança aqui em Brasília, Pequeno Jesus, sei lá, e foi massacrada, que pegou para ela R$ 2.100. Ah, o Bolsonaro fez rachadinha na presidência, e levantamos aqui, eu gastava em média 22 mil por mês. Qual é a despesa? 22 mil por mês. É meu condomínio lá na Barra da Tijuca, lá em Angra, outras despesas, manicure, pedicure, algum remédio, dá 22 mil por mês. É um apartamento que eu tenho aqui em Brasília, pequeno, lá no Sudoeste, e eu sacava em média 25. Eu fazia rachadinha aqui na Presidente da República, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a acusação faz que se exploda. Aí ele comprou 101 imóveis lá no Vado Ribeira. Pega meia dúzia. Bolsonaro, desde 1990 para cá, foram 30 e poucos anos. Tudo que eles compraram de imóveis, pegaram a certidão e estava lá escrito, né? Pagamento, moeda nacional corrente, que é natural. Até 94 você comprava até telefone em dólar e declarava. E eu vou saber que parente meu comprou ou não comprou. Eu tenho um ex-cunhado lá que é bem de vida. Parabéns a ele, pô. Separado da minha irmã. Então, o que eles compravam, o que eles vendiam não abatia. Só que compravam, dá 101 imóveis. Dinheiro. Daí os caras falam, dinheiro vivo. Da onde poderia vir o dinheiro vivo? Enquanto deputado federal, eu cheguei em 91 aqui na Câmara, é o Collor de Mello. Depois ele saiu, deu impeachment, entrou aí o vice dele, o Itamar Franco. Depois o Fernando Henrique Cardoso, vocês se lembram? Eu respondi um processo. Eu falei, não vou negar. Olha, se vivesse um país sério, a forma como a Vale foi privatizada, o presidente tinha que ser fuzilado. Falaria hoje eu não falaria. Foi de expressão, ninguém queria fuzilar. Até quem queria fuzilar o Dom Pedro era o tio de FHC, o avô dele, não eu. Da família imperial. Depois entrou Lula, eu tive alguma amizade, eu tive algum cargo com Lula, tive com o FHC, algum ministro. Muito pelo contrário, quando estava por ocasião do mensalão, petrolão, vocês viram lá o Youssef falando, né, do partido do Bolsonaro, só 3 não pegaram dinheiro na Petrobras, eu mais 2. Vocês viram o Joaquim Barbosa falando, o único, que até dá uma gaguejada, né? O único que votou contra foi o senhor Jair Bolsonaro. Eu não fiz nada, eu fui cuidar da minha vida, pô. Tem ano que eu não apresentei emenda do orçamento, porque para liberar, você tinha que dar a alma para o governo. Não é só votar, não. É votar e falar bem. Hoje as emendas são impositivas. Não tem como hoje um parlamentar fazer coisa errada. A emenda é impositiva, se bem que alguns fazem. O partido tem uns 10 ali que vota governo o tempo todo. Vota por quê? Além da emenda impositiva, tem outras emendas. Tem cargos no Denox, tem cargos não sei aonde. E vão pedir voto ano que vem. Se eu puder falar com o Valdemar, a gente vai tirar esses caras do partido, vai disputar por outro partido. Se eu não puder falar com ele, vão ver por lado de cá, né, que a gente pode agir para você não ser iludido. Sim. Você nunca vai ter um deputado 100%, né, bom em tudo, mas tem certas coisas capitais. Capitais. Não dá para a gente passar 4 anos o cara cuidando da vida dele, tá? E na eleição ele bota o verde e amarelo. Tá de brincadeira, comigo não vai ter isso aí. Perfeito. Comigo não vai ter isso aí, tá certo? O coronel Andriele já está puxando minha orelha aqui, dizendo que o senhor tem que almoçar. Não esquece. Ô, Andriele, a Michelle não está em casa não, Andriele. Você não é pressão, não. Eu estou dando uma bronca nele aqui na minha frente. É o capitão Andriele, eu chamo de garoto, de 50 e poucos anos de idade, um amigo.
mais do que capitão, mais do que a missão que ele exerce aí, um amigo, um companheiro. Isso não tem preço, não tem preço. Presidente, mas tá meio carro de locadora, não tá não, presidente? Tá meio judiado, não tá não? Tá meio, a lataria dele tá meio esquisita. Ele tá mais surrado do que eu. Qual a tua idade, André? Ei, presidente. Eu tô 14 anos na frente dele. Eu tenho cara de 40 perto do Andriele. É verdade, o André rodou murcho, tá com problema o capitão aí. Mas tá bom demais. Muito usado, muito usado. É muito amor, André? Muito amor. Tá certo. Ó, tem todos ouvindo o programa aqui. Chegar em casa, você vai ter dor de cabeça. Presidente, e mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu só tenho a agradecer a confiança que o senhor deposita no nosso trabalho aqui, nessa conversa. Eu sempre falo aqui, eu não me sinto à vontade de dizer que eu entrevisto o presidente Bolsonaro. Eu converso e deixo o presidente falar para aprender com o presidente. É isso que eu faço por aqui. Obrigado pela confiança, presidente. Vitório, espero que você não tenha problemas. O que eu li aqui foi um relatório resumido do Congresso americano sobre vacina, sobre Covid, algo fantástico, fantástico, tá? Que ajuda a opinião pública, né? E entender esse problema e, se tiver um problema futuro, como encará-lo também. Vitório, muito obrigado. Não vou te mandar um beijo, não, porque beijo só para mulher, tá? Graças a você, valeu. E se não, devolva a medalha, hein, presidente? Obrigado, presidente. Abraço para o Andriele. Tchau, querido. Presidente Bolsonaro conosco ao vivo. É sempre uma honra ter o presidente por aqui. O que ele disse para você que chegou agora, com relação a gente não ter problemas, é que o presidente Bolsonaro fez, a partir do relatório lá dos Estados Unidos, com relação à Covid, uma anotação com 50 pontos. 50. Muitos dos pontos, né, abordados pelo presidente Bolsonaro durante anos de pandemia. E fez a leitura aqui.